Ai, meu Deus do céu, eu vou começar esse vídeo, eu já tô me cagando só de começar esse vídeo de perguntar as coisas que eu queria perguntar. Não é, Tati? Tá com medo de fazer esse vídeo também? Eu Não. morro de medo de ser cancelada, você sabe disso. Eu sei, é o pânico que a gente já falou tantas vezes disso e eu vou perguntar ainda. Nós estamos em 2023. A gente vai continuar cancelando as pessoas? Gente, é uma pergunta, tá? E é uma pergunta polêmica, porque eu tô ligada que só de perguntar isso já corre o risco de ser cancelada. E aí a gente tá bancando essa de fazer umas perguntas sobre cancelamento. Perguntas que a gente se faz muito, porque a gente trabalha com conteúdo, a gente está sujeito a erro. Nessas ondas de cancelamento, pedir desculpa não ajuda. A pessoa também pede desculpa de um jeito bem arrombado. Então vamos discutir um pouco sobre isso. Você quer falar alguma coisa antes de eu falar algumas coisas, Tati? Não, eu acho que o fato da gente ter ficado pensando se a gente devia ou não fazer um vídeo desse tipo, questionando isso, já é um sintoma de uma espécie de doença social que se tornou essa cultura do cancelamento. Esse silenciamento proposto pelos canceladores, eu acho que é um sintoma de que a gente está vivendo uma espécie de estado esquisito de coisas, do pensamento. Eu acho que a gente tem que pensar sobre como se dá o pensamento nesse mundo contemporâneo. Eu acho que o tom do vídeo tem que ser esse. Pensar sobre o pensamento, sabe? Vamos pensar sobre o pensar. Eu acho que primeiro a gente tem que apontar uma coisa, assim, né? O neoliberalismo, falando neoliberalismo, para não falar de novo mal do capitalismo, mas É, vocês claro. leem capitalismo aí no meio também tá tudo bem. O neoliberalismo, ele individualiza tudo. Tudo. A gente chega ao ponto de que cada pessoa ela é realmente uma ilha e sim, e aí a gente mais pra frente pode falar também sobre o que fizeram do lugar de fala, um monte de coisa que entra nessa questão. Como que funciona o cancelamento? Eu acho que primeiro a gente tem que admitir que cancelamento é uma prática dos setores ditos progressistas. Eu não tenho medo de ser cancelada pela direita, porque eu já sou cancelada pela direita e é assim que tem que ser. Ainda assim, eu leio blogs de direita, eu leio coisas de direita, eu não cancelei eles, eu estou querendo muito ver o que eles estão falando, o que eles estão pautando. O nosso medo aqui não é de ser cancelado pela direita, é de ser cancelado pela esquerda, ser cancelado pelos setores progressistas. Aí acho que outra coisa que a gente tem que limpar a área também aqui é de falar, ai, mas vocês estão falando uma coisa muito específica do Twitter, isso só rola no Twitter, não sei o que. Eu acho que a gente já está em 2023, a gente já sabe que não é bem assim. A gente já teve um governo que governou pelo Twitter, a gente já sabe o que o Twitter se tornou, a gente já sabe que as divisões entre a internet e a vida real são muito mais nebulosas do que há 10 anos. Há 10 anos a gente conseguia bancar isso. O que acontece na internet não acontece na vida real. A internet não é vida real? A internet não derrubou democracias? A internet, não, já dá pra gente deixar bem assim, do tipo que não é uma questão que está atrelada somente à internet e que a internet é a vida real. A gente passa muito tempo na internet, a gente teve uma pandemia, foi todo mundo pra internet, todo mundo acompanha a internet. Vamos parar com isso, para começar. Eu concordo com isso, eu concordo que não existe mais essa distinção entre o mundo virtual e o mundo real, é tudo real, né? A gente sabe os efeitos danosos que isso causou, e principalmente o que eu acho que a gente precisa apontar aqui é o que é cancelar alguém? É uma premissa básica a gente definir esse cancelamento, como ele se dá. Então, imagine alguém que é um aliado, porque é importante ressaltar bem isso. O cancelamento ele tem se dado entre pares. É o que chamam de fogo amigo ou o que chamam de hostilidade horizontal. Como se dá o cancelamento? Alguém, um aliado, fala uma coisa que é equivocada ou naquele recorte, porque tem essa também, às vezes nem pega a fala inteira da pessoa, pega um recorte da fala sem contexto. Ai, mas sem contexto é um argumento, bom, gente, não entendeu? Ou você pega uma postagem da pessoa de 10 anos, tem 10 anos, e que a pessoa falou uma merda. E aí isso vira olha que absurdo que essa pessoa falou. Não é só eu discordo, essa pessoa está errada, essa pessoa não tem o direito ao erro, portanto ela está
cancelado. É um processo de transformação do aliado em inimigo. Como eu disse, a gente não cancela inimigos, a gente não cancela grandes adversários. Eu nunca cancelei o Bolsonaro, né? A esquerda não cancelou o Bolsonaro. O cancelamento é uma prática que se faz com os pares. Então é o sujeito que é um aliado, que esteve junto nas trincheiras, junto com você, na mesma luta, na mesma causa, sabe? Tem um chão comum ali e, de repente, ou uma escorregada que a pessoa dá, ou um erro da pessoa, ou, o que para mim é mais grave, uma divergência de opinião, faz com que aquele sujeito seja alvo de um processo de transformação dele em alguém do outro lado, em alguém do inimigo. Então, eu discordo de alguma coisa, sei lá, que o Marx falou. Automaticamente eu virei uma liberal. É claro que isso se dá em territórios mais do cotidiano, mas o processo de cancelamento, ele pressupõe que eu desumanize a pessoa que falou, porque é da ordem do humano o erro, o vacilo, cagada, o aprendizado a partir disso. E principalmente a transformação. Quando você pega um tweet de 10 anos atrás, em que o sujeito foi escroto, foi homofóbico, foi racista, etc., isso não necessariamente quer dizer que a pessoa permaneça com o mesmo pensamento. Você tira da pessoa o direito dela ser uma pessoa igual a mim, a você e a todo mundo que está sujeito a circunstâncias variadas, inclusive a idade, que fazem as pessoas falarem bosta. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na semana passada, que eu nem me inteirei, tá? Cancelaram o Gil. Que Gil? O Gilberto Gil. Cancelaram o Gil. Porque ele falou, sei lá o quê, que todo mundo é meio bissexual. Acho que foi isso, não sei, peguei de orelhada. Eu não consigo nem entender por quê, né? O Gil foi cancelado. E não é que assim, ó, você pega a trajetória inteira, o cara fez 80 anos, o cara tá lutando, entendeu? Pelo menos, sei lá, 60. Aí ele falou uma coisa dentro lá da perspectiva dele. E aí cancelam o Gil. Aí você fala, gente, não cancela o Gil. Aí o contrário de cancelamento é passar pano. O contrário de cancelar é passar pano? Não, né? O contrário de cancelar é criticar. Passar pano significa você ser condescendente com uma prática inadequada de uma pessoa, certo? Isso pra mim é passar pano. A pessoa tá fazendo cagada, você vai lá e fala, não, tudo bem, eu vou aqui limpar a sua cagada. Não, imagina, você pode fazer isso. Isso é ser condescendente. É você ser tolerante com coisas que talvez não possam ser toleradas. Agora, o fato de eu não cancelar alguém não significa que eu ache que o que ela falou, o que ela fez, enfim, é certo. Eu posso conhecer uma pessoa que eu respeito, que eu admiro, cuja trajetória eu reconheço e tal. Essa pessoa fala uma idiotice ou faz uma coisa da qual eu discordo profundamente e eu escrevo um texto, eu critico, eu comento, eu falo, pô, isso aqui não pode. É diferente. Eu acho que nesses cancelamentos a gente perde a oportunidade também de mudar de opinião ou de pelo menos ouvir o contraditório. Ouçam o contraditório, porque o cancelamento ele parte de um lugar de certeza que é muito perigoso, mano. De certeza eterna, porque você está certo agora e você estará certo para sempre, e você esteve certo retroativamente. Então, parece um bando de seres impolutos, cogumelos nascidos da pura ambrosia dos deuses, que estão lá julgando as outras pessoas numa atitude violenta, porque é violento. As pessoas, elas são ameaçadas de morte. As pessoas, elas têm os empregos cagados. As pessoas não conseguem se defender. Eu não vi nenhuma história de alguém que foi cancelado e conseguiu virar e falar, ó, eu falei isso por causa disso, 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 eu estava apoiada nisso, nisso e nisso, e não sei o quê, e posso ter mudado de ideia e foi descancelada. Descancelamento não existe. Ou não mudou de ideia, Ana, porque não necessariamente a pessoa cometeu um erro, sabe? Às vezes ela tem apenas uma divergência. Ou às vezes, Tati, desculpa, só pra completar, às vezes ela fez uma pergunta, mano. Porque pergunta gera cancelamento. Como se as pessoas tivessem obrigação de saber tudo. Porque algum ser cancelante da internet sabe tudo e, portanto, pode cancelar. Eu já tô ficando brava, já vou ser cancelada.
Eu acho que o perigo todo tá em algo que é uma espécie de ideal platônico, assim, de pureza moral, sabe? É como se determinados setores, determinados grupos tivessem o cetro da pureza moral, nunca vacilaram, são inumanos, sabe? Eles são deuses. Como você disse, cogumelos nascidos do néctar do Olimpo. Então, essas pessoas que têm uma espécie de padrão do que é o certo, do que é o correto, do que é a atitude correta, do que é o comportamento correto e principalmente do que é o pensamento aceitável, bom e certo. Qualquer pessoa que fuja passa a ser vista como um traidor. É alguém que traiu e que, portanto, passou para as fileiras do inimigo. É alguém que é fascista, que é um liberal, que é... Aí você pode colocar a alcunha que você quiser, o apelido que você quiser. Você pode chamar essa pessoa, esse traidor, do que você quiser, porque ele deixou de ser humano. É esse o problema. Você está na condição de portador da verdade e esse tipo de doutrinação é mortal, né? Eu acho que esse é o grande perigo. É uma doutrinação mortal. Sabe o que mais me incomoda nessa história? É que a gente fica gastando cancelamento com gente e as estruturas continuam iguaizinhas. Primeiro porque a gente fica aí cancelando pessoas que são inteligentes, que são interessantes, porque a gente fica deixando de discutir coisas importantes e de ter um acúmulo de conhecimento sobre diversas perspectivas sobre a mesma coisa. A gente reduz o debate, é impossível se debater qualquer coisa porque é impossível perguntar, é impossível não saber, é impossível errar, é impossível se contradizer, porque eu vou te dizer um negócio, vocês acham mesmo que o Bezos cancela o Elon Musk? Vocês acham mesmo? Vocês acham que o grande capital, que essas grandes. Sabe que, sei lá, eu tô assistindo Succession agora e fico pensando só nessas merdas. Assim. Quem tem o dinheiro, quem tem a estrutura na mão, os verdadeiros opressores de quem a gente tinha que estar falando. As instituições, não os indivíduos. As estruturas, o sistema, não. O Gil, mano. Entendeu? Basicamente é isso. O mundo neoliberal, esse mundo encapsulado no indivíduo, ele fez isso com a gente. A gente fica nessa onda de transformar pessoas em inimigos. Enquanto isso, os verdadeiros inimigos, sabe, é o lugar onde estão os verdadeiros responsáveis pelo desastre, sabe, da vida, pelo desastre social, pelo desastre econômico e tal. Enquanto isso, eles estão lá tomando seu esquinho e comendo sua lagosta. Não são eles pessoas, mas são as instituições. As instituições, elas não são materiais, assim, canceláveis. É esse o problema. Parece que é mais fácil. Parece que satisfaz um pouco uma militância burra, porque a luta contra as instituições é muito mais complexa e exige uma organização muito mais combativa do que o cancelamento. O cancelamento satisfaz uma espécie de ego. Não, veja, eu não sou responsável por isso, porque afinal eu cancelei fulano de tal. No entanto, a merda toda continua acontecendo porque a estrutura tá lá, intocada. Não são as pessoas, os poderosos, porque você pode cancelar um poderoso. Foda-se você cancelar a pessoa. A luta não é o cancelamento. A luta é a transformação ou a destruição, preferencialmente, de certas estruturas de opressão. Não são indivíduos, mas o neoliberalismo cagou a cabeça das pessoas completamente, a ponto delas acharem que você cancelar, bloquear no Twitter, fazer um post indignado dizendo que ninguém mais tem que comprar o livro de fulano, ninguém mais tem que ler fulano, você tem que deixar de seguir Beltrano, que isso é suficiente, é uma espécie de aplacamento da culpa. E as estruturas do mundo continuam tranquilas no seu sistema de opressão, com gente a menos, com gente silenciada, com gente não fazendo as perguntas que tem que ser feita, não podendo fazer crítica porque é cancelado, se faz crítica. O cancelamento ele não é uma crítica, ele é uma invalidação da existência da pessoa.
É essa que é a diferença entre cancelar e criticar. Quando eu tô virando e falando assim, não concordo, eu discordo da política ambiental do governo Lula. Eu não estou cancelando Lula, gente. Eu tenho o maior respeito pelo velho. Eu tenho o direito de discordar. E a gente tem que fazer uma distinção super clara aqui, inclusive voltando na história do contrário de cancelar e passar pano. Uma pessoa faz uma fala racista, sabe? Uma pessoa é um racista, é um supremacista branco, é um homofóbico, é um transfóbico, notável, assim. Isso não é mais uma questão de você cancelar ou não cancelar. Isso é uma questão de crime, sabe? É você ser cúmplice de um crime ou você não é cúmplice de um crime. Isso não tem a ver com cancelar. Eu acho que as pessoas, elas se perdem. Existem certas coisas, certas ações que muitas pessoas fazem que, obviamente, elas são criminosas. Sabe, discursos de ódio, de incitação a ódio, e etc. Sabe, não tem muito debate. Mas daí a questão não é cancelamento. A questão passa a ser criminal. A questão passa a ser de outra ordem. Nós não estamos falando disso aqui. Ah, então você está passando pano para racista? Não é isso que eu estou fazendo. Não estou passando pano. Se a pessoa é racista e falou algo racista e ela não se modificou, não é um tweet racista com uma piada racista daquelas, de 10 anos atrás, e a pessoa hoje é militante antirracista, e você fala, seu hipócrita, porque 10 anos atrás você falou não sei o quê. Não é por aí. A gente tem que olhar para as coisas nos seus devidos lugares. Se a pessoa cometeu um crime, né, a questão não é de cancelamento, a questão é de justiça, é outro papo. Né? O cancelamento ele tem a ver só com esse ideal de virtude moral que alguém estabeleceu essa régua e eu vou decepando as cabeças das pessoas que não se encaixam nesse leito de Procusto, né? E sabe o que para mim mais me irrita? Cancelar um discurso de ódio é em si você propagar o ódio. E eu não tô fazendo um discurso puritano que, ai, o ódio para em mim, eu perdoo em todo mundo, vamos ter raiva. Meu cu, entendeu? Eu tenho um monte de raiva, acho um monte de gente filho da puta, que o mundo tá errado pra caralho, entendeu? Mas, mano, a gente perde a oportunidade de fazer as pessoas aprenderem. A gente perde a oportunidade da gente aprender ouvindo a perspectiva do outro, falar, olha, tem gente que pensa assim, como é que eu desmonto esse discurso? Como é que eu mostro para ele que pode ter outra perspectiva? Como é que eu ajudo a trazer mais gente para a luta antirracista, anti-misoginia, sabe, feminista, para a luta de classes? Como é que eu ajudo a trazer gente e não como que eu fico apartando as pessoas, sabe? Como que eu crio discussão e como que eu crio entendimento e entendimento que vem pelo acúmulo de pensamentos e não pela extirpação do pensamento contraditório. É isso que mais me incomoda, assim. A gente tem que dar uma sumida de que somos parcialmente responsáveis pela violência. Tem que assumir isso, mano. Sabe? E não tô falando, não tô comparando a violência do opressor com a violência do oprimido. É muito diferente o que eu tô falando. Vamos ver se as pessoas vão entender isso, né? Vão entender desta forma que estamos falando, ou se vão falar, estão passando pano para alguém. Taranã. A gente tem que compreender que o cancelamento é uma forma de violência intelectual. A segunda é, a gente tem que saber a diferença entre errar e cometer um crime, sabe? Esse é o lance. A gente, como eu já disse, as pessoas estão sujeitas a erros, a fazerem erros, a cometerem equívocos. E elas têm o direito de divergirem de pensamentos dominantes. Isso é a grande liberdade de pensamento que a gente tem que ter. Que está sempre em pauta, né? Essa liberdade de expressão, liberdade de pensamento e tal. Sempre usada pelo outro lado para justificar cometimento de crimes, né? Mas e a gente? O que a gente faz quanto à liberdade de pensamento do outro, quanto à liberdade de divergir? Então, é necessário estabelecer claramente esse limite. O que é errar, o que é divergir, né, ter um pensamento dissonante e o que é um crime previsto na lei. E a gente tem essa clareza, a gente tem essa consciência. Senão a gente está emburrecendo e está fechando algo que é da própria natureza do pensamento,
que é a dissonância, que é a diferença. A gente fica numa homogeneização do pensamento, da teoria, das teorias e tal, que é muito estúpida, é muito burra e impede qualquer tipo de avanço. Qualquer tipo de avanço. Não, para mim é isso, é mais difícil. E aí a gente tem medo de ler certas coisas, porque ler certas coisas já é cancelável. Sabe, assim, bicho, a gente vai impedir as pessoas de lerem? A gente vai impedir as pessoas de perguntar? A gente vai impedir as pessoas de errar? Para mim isso é comportamento meio fascistoide. Para mim isso é meio fascistoide. Pois é. Para desse tipo de questionamento, se você quiser me cancelar, faz um Pix. Faz um Pix de cancelamento. Me cancela por Pix. Manda um Pix assim e escreve: estou te cancelando. Né, Tati? Fala alguma coisa aí, pede dinheiro. É isso, gente. Você se inscreve no canal, ativa esse sininho. Ai, que obediente. Eu obedeço. Tenho medo que você me cancele, Ana. Você é incancelável, meu amor. É isso, se inscreve, apoia a gente pra gente continuar produzindo esse conteúdo. E se você gosta, compartilha, comenta e ajuda a gente a crescer.